Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que coloca aqui nessa mesa os melhores, os principais fornecedores do ramo de eventos do interior do estado de São Paulo. E esse é o último programa da nossa quarta temporada, temporada de 2023. Essa gravação é feita aqui no estúdio multiplataformas do Portal Multi. Quer conhecer tudo de tão legal que é feito aqui nesse mesmo estúdio? Clica aqui, nesse endereço e conheça os meus outros colegas que também têm programas aqui nesse espaço super bacana do Portal Multi. Eu tenho certeza que você vai adorar os meus dois convidados desse programa. Eles são pai e filho e eles se encontram não só na vida, nessa relação familiar, eles se encontram por meio da música. Eles são músicos. Então quero saudar, quero cumprimentar e desejar boas-vindas aqui. Júnior Luiz Vilas Boas, bem-vindo, Júnior. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder estar aqui. Uma alegria, né? Reencontrá-lo sempre na vida, né, Júnior? Sempre fazendo música. Né? Isso aí, isso que é bom. E o filho, né? Luiz Henrique, bem-vindo, Luiz Henrique. Muito obrigado, João. Uma alegria recebê-lo. Júnior, como é que começa o seu envolvimento com a música? Foi na infância, foi na adolescência, como é que foi? Foi na infância, a gente morava no sítio, meu avô acordava muito cedo e ligava o rádio, ouvia muito a dupla sertaneja com sanfona naquela época, né? Eu lembro Zé Bétio, Arlindo Bétio, Pedro Bento Zé da Estrada, e eu ficava imaginando como é que fazia tudo aquele barulho dentro daquela caixinha. Música raiz mesmo? Música raiz mesmo, e era legal. E quando a gente veio para a cidade, acabamos morando próximo de uma igreja e ouvia aquele som na igreja e um vizinho tocava bateria. E eu ficava, nossa, que tamanho que será que é o rádio desse cara, né? Porque eu não imaginava que era um baterista e tal. Eu não sabia. Era muito Você não sabia criança. que era um instrumento, você achava que fosse o rádio. Eu tinha 6 para 7 anos e tal. Eu escutava a igreja, também não conhecia o instrumento. Até que um dia minha avó resolveu ir na igreja, aí que eu fui ver como que era o instrumento. E eu sentei bem do lado do trompete, já identificava por causa das guarâneas, as rancheiras das músicas tradicionais brasileiras, né, o raiz. E aí falei, é assim e tal. E foi um belo dia, uma banda de uma outra cidade, que é o Espírito Santo do Pinhal, tem um nome forte até, que é a banda Cardeal Leme. Ainda existe? Existe. Eu vou chegar lá, depois você vai achar interessante. Essa banda foi desfilar na cidade, aniversário da cidade, que foi agora, dia 30 de novembro, que é o aniversário da cidade de Cosmópolis. Eu morava lá. E eu fiquei admirado, porque era um som diferente. Da igreja, era aquela orquestra, bem redondinho, né? O contexto litúrgico da igreja, a parte sacra. E próximo tinha uma escola que ensaiava uma fanfarra. Então, ficava com aquilo tudo na minha cabeça. Depois que eu vi os instrumentos na igreja, eu falei, é assim. Mas aquela banda era diferente. Na época, eu nunca vou esquecer, um dos cantores que fazia muito sucesso era Julio Iglesias. Coração Apaixonado. E a banda desceu marchando e eu consegui pedir que minha avó e minha mãe deixassem eu acompanhar a banda o tempo todo. E aí foi que deu start e falou, quero aprender música. E aí na própria igreja depois, meu avô, a gente mudou de bairro e foi para outra igreja, que aí foi para a Assembleia de Deus, é banda também. Hoje está migrando. E eu tenho bastante amigos e ex-alunos depois nessa cidade também, porque aí a vida andou e eu fui seguindo, né? E você começa a aprender instrumento, então, com qual idade? 9 anos de idade. 9 anos? 9 anos de idade. E o seu primeiro instrumento foi? Trompete. Trompete mesmo. E por quê? Você pôde escolher ou não era o instrumento que eles colocaram à disposição naquele momento? É um instrumento que eu gostei, que eu me identifiquei. Não sabia o grau de dificuldade, né? E é legal esse lance da pessoa identificar o tipo de som, o timbre, né? Hoje eu dou aula, os garotos e garotas chegam lá, até adultos. O que você quer aprender? O que você gosta? Você já viu um som? Você já viu a banda? Eu faço algumas perguntas. Eu gosto desse aqui. Esse aqui é um trompete. Eu gosto de trombone de vara. Que inclusive é esse que está aqui à sua frente. Esse é um trompete. Esse é o famoso trompete, conhecido como pistão, mas o nome é trompete, né? Ô Júnior, e como é que começa a se tornar algo profissional na tua vida? Porque aí aos 9 anos você está aprendendo ali como uma criança, você não sabe o que vai fazer da sua vida ainda nesse momento. Sim. Como é que você começa a perceber que tinha um futuro profissional, inclusive? Meados de 88 para 89, a minha mãe resolve mudar de cidade, né? E nós fomos para muito longe de Cosmópolis, nós fomos para a divisa do Mato Grosso, uma cidade de Jales.
E eu já tocava. Não imaginava o que seria a profissão e nem pensava em ser um músico profissional. E lá eu conheci duas pessoas que eu vou carregar para a vida toda. Sempre que eu posso, eu visito o maestro. Não é tão longe daqui, hoje ele mora em Mococa. Eu conheci o maestro Lucas Guimarães e o filho dele, Fernando Guimarães, que hoje é conhecido como Fernando Lopes. E o som que ele tira no trompete é fenomenal. A gente era garoto, tinha a banda principal, a banda musical da cidade, e nós formamos um grupo de criança e adolescente, e ele escrevia os arranjos, a gente fazia várias festas, terceira idade. Lá tem um clube do CPP, na cidade de Rubinéia, que é à margem do Rio Grande. A gente tocava nesse clube os bailes para os professores, então era legal. Eram boleros, tchá-tchá-tchá, mambo, samba leve, né? Até uma das músicas que eu decorei primeiro, quando eu tinha 10 para 11 anos, sem saber o que era, eu ouvia no rádio, foi Bésame Mucho, do Rei Conif. Aí lá foi que ele abriu o universo. Ele falou, não, música é uma profissão, dá para estudar, para fazer conservatório, fazer faculdade e tal. E foi assim que despontei, falei, não, isso aqui é legal. Comecei a trabalhar com fanfarra lá também, e aí deslanchei. Você se emociona ao se lembrar deles, porque foram eles que abriram seus olhos nesse sentido. Serei muito grato a ele e ao filho que me inspirou, e ao primeiro professor em Cosmópolis, com 9 anos, que foi o seu Mauro Pereira. Também não tem como, né? Às vezes, hoje em dia, todo mundo às vezes pensa só no seu próprio umbigo e acaba esquecendo de homenagear ou valorizar aquelas pessoas que fizeram algum bem de qualquer forma, às vezes de forma limitada, ou por não ter estudado, por não ter tido oportunidade de estudar, mas ele quis fazer alguma coisa boa, e essa coisa boa às vezes lançou muita gente aí no mercado de trabalho, seja de qual área for. Na música... É uma reverência necessária. Sim, na música eu vou sempre ser grato ao primeiro professor, Mauro Pereira, e depois ao Lucas Guimarães. E eu tenho amizade com ele até hoje, o Fernando Lopes eu acompanho nas redes sociais. Ô Júnior, e depois você seguiu o conselho, você foi fazer conservatório? Como é que foi a sua caminhada? Sim, eu voltei para a região, né, uns 2 anos e meio depois, casado com a mãe do Luiz Henrique, e eu fui procurar, seguir os conselhos do Lucas. Falou, você vai estar na região de Campinas, procura lá os professores, Unicamp, tem Clóvis Beltrame, tem vários outros professores, e aí eu fui atrás. Eu conheci o Wilson Dias, que é um amigão também, vai ser meu eterno professor, que é um maestro muito bom. E fui procurando outros professores, até fazer conservatório, workshops, né? A Unicamp proporcionou muita coisa. Outras bandas também, na região, Banda de Nova Odessa, uma banda profissional. A banda de Cosmópolis, por um período, foi músicos concursados. Aí eu comecei a trabalhar em Cosmópolis com uma banda marcial paralela à banda musical que tinha. Então você vai conquistando o seu espaço e conhecendo pessoas. Trabalhei na prefeitura da Alhambra também. Foi, acho que, o primeiro grupo folclórico holandês, né, muito interessante. Foi uma escola fenomenal. Fantástico. Ô Júnior, e como é que você se torna maestro? Quando é que foi isso? Em qual momento da sua vida? E o que é que precisa para um músico ser considerado maestro? Olha, eu hoje sou intitulado maestro por conta de estar à frente de uma banda, de ter regido outros grupos. Formei várias bandas aqui nas cidades da região. Mas eu ainda não me considero um maestro. Eu ainda tenho muita coisa para estudar, muita coisa para aprender. A vida é uma longa escola, né? O fato de ser maestro foi quando voltei para cá e formei a banda marcial da cidade de Cosmópolis. Antes disso, eu formei uma fanfarra em Arthur Nogueira, na escola Cardona, Francisco Cardona. Depois da escola Francisco Cardona, eu fui para a escola Antônio Alves Cavalheiro, na cidade de Engenheiro Coelho, e foi por conta da diretora dessa escola na época, que era a Cecília do Canto, que ela viu que dava para ser feito com uma fanfarra que ninguém pensava em fazer. Bolero, rock. Na época estava muito na moda um estilo musical lambada, novela da Tieta. E, nossa, isso foi legal.
Aí começamos a desfilar em Mojimirim, fomos no encontro de fanfarras e bandas, um encontro cultural do ginásio da Unicamp, e aí foi que começou, e a banda marcial de Cosmópolis cresceu e fui crescendo. A gente estava conversando aqui nos bastidores, gente. Esse homem roda esse país, desbravando aqui fronteiras, conhecendo novas bandas, incentivando novas bandas, sendo jurado. Fala sobre esse seu trabalho, Júnior. Esse trabalho começou também por conta das bandas, né? Uma coisa que eu acho muito importante lembrar é que as bandas, até 1985, 87, as escolas tinham fanfarras e tinha essa cultura de desfile e tal. Elas são as responsáveis de grandes músicos no Brasil que temos, grandes maestros, grandes regentes, entendeu? Professores até hoje. Começaram assim. O start da música, às vezes vem com uma fanfarra. O cara começou num surdo, numa caixa, num prato, e dali ele falou, não, isso aqui é legal. E acabou sendo um trombonista, que nem o Wilson, por exemplo. A história nossa começa na banda da Guardinha, em Campinas. Guarda Mirim, tinha uma banda, hoje é uma orquestra. E não pode deixar acabar. E foi. Aqui na região de Campinas não tinha uma grande associação de bandas, mas tinha muitas bandas e muitas fanfarras. E alguém lá em Aguaí teve a ideia de criar uma associação. Mas como era muito abrangente, então criou uma associação, Associação de Bandas e Fanfarras da região metropolitana de Campinas, média e baixa mogiana e sul de Minas, que era um ponto esquecido dessa nossa região. E ela cresceu. E começamos a trabalhar entre os maestros e foi feito o estatuto e virou a Cifaban, que é a sigla, a associação. E de a Cifaban, hoje, ela é o Cifaban, Associação Paulista de Bandas e Fanfarras, que é a maior associação de bandas e fanfarras do país, que promove os eventos gigantescos. E aí eu comecei a participar dos workshops e tal. Algumas cidades eu fui palestrante, Mogi Guaçu, São José do Rio Pardo, Botelhos, que eu me lembro agora, tem outras, mas não estou me recordando. E eu fui estudando mais. Em 2012 eu fui fazer regência em Tatuí, né, porque a gente tem que estar sempre procurando conhecimento. Às vezes a vida, tudo tem o seu ponto, a sua hora. Uhum. Às vezes eu demorei um pouco por conta de outros fatores, mas na medida possível eu quero ainda crescer mais. E aí o meu nome foi aclamado para ser o presidente do Conselho de Ética, porque toda associação tem a sua diretoria e tem seu conselho fiscal, conselho de ética. E a partir daí o trabalho foi crescendo, a banda do Senai foi tomando notoriedade, ganhando muitos concursos, muitos festivais, participando. Se eu não me engano, em 2014 nós fizemos 52 apresentações no ano. Nossa! É muita coisa. Então, isso dá notoriedade. Por quê? Você trabalha. Né? Às vezes as pessoas falam, você só mexe com música. Não, eu faço o que eu gosto. Então, não é um trabalho? É um trabalho. E como assim só, né? É algo tão expressivo. Então, vamos elencar alguns estados. Mato Grosso, Goiás. Mato Grosso do Sul primeiro, Paraná, Minas Gerais várias vezes, Pará, Recife, Mato Grosso agora, nesse ano. Goiás, não? Ainda não. Ainda não. Mas já tem convites também para dar workshop ou participar como jurado ou como palestrante nesses estados. Tive convite para o Acre, Pará, Santarém, muito legal. Isso aí foi uma história fantástica. Tem muitas lições dessas viagens aí. Fantástico. E eu comecei pelo Júnior para a gente entender o contexto que possa ter inspirado o Luiz Henrique. Como é que você começa, Luiz Henrique? Foi com essa escola que você tem tão próxima? Eu, basicamente, comecei na banda marcial do Senai, que é hoje o trabalho atual dele. Aliás, é muito importante dizer para vocês que não são de Limeira, gente. Senai Luiz Varga, aqui em Limeira, uma banda marcial que é um espetáculo. Quando ele fala das mais de 50 apresentações no ano, pesquise se você não é de Limeira. Coloca lá no YouTube e vocês vão achar com certeza esse trabalho maravilhoso. Então foi lá. Eu comecei, acho que não sei se eu tinha 12 ou 13 anos, eu comecei a
Primeiro eu comecei a ver a banda, olhar como que era. Aí comecei a estudar o trompete, mas não lá. Comecei lá em Artur Nogueira, numa banda que chama 24 de Julho, antigamente, que era um projeto que tinha lá na cidade. Aí eu comecei com um outro professor lá. Aí eu falo para todo mundo que eu nunca tive aula com meu pai. Por que não? É uma decisão de vocês ou nunca deu certo? Eu fui, tipo, comecei lá em Artur, aí eu vim pra banda pra cá. E eu sempre estudei sozinho, lógico, via o que ele estudava, tudo, e fui seguindo. Mas Coisa impressionante. Aula a gente nunca teve junto. Que coisa impressionante. Mas então vou perguntar para o professor, agora Júnior Vilas Boas, que tal esse músico? Atesto para qualquer lugar. Verdade. Que legal. É um bom conto. Que bacana. E o seu primeiro instrumento qual foi? Trompete também. O trompete também. Por quê que te encantou? Vamos se dizer assim, que o trompete, ele sempre, em vários contextos de bandas, ele é o que, tipo assim, dependendo, ele é o predominante, né? É o que faz a melodia, é o que faz solos. Então, na banda marcial, ele é o que predomina esse tipo de arranjo, entendeu? Aí eu fui pro trompete também. Bacana. Então já quero ouvir, que já era pra gente já ter tocado lá no começo e eu me esqueci. A gente começa com qual? Uma clarinada? O que vocês sugerem? A gente pode fazer uma clarinada em os dois aqui. Bora, vamos ver como é que seria. A gente fala que é a de Mahler, né? Uhum. Que é a principal, que a maioria toca. Fantástico, já me deu um frio na barriga aqui. Que legal, parece que vem um grande momento pela frente, né? Essa é uma das mais pedidas em quais situações? Para as noivas. Entrada de noiva mesmo. Entrada de noiva. Ela precede uma marcha nupcial. Isso. É a famosa clarinada, né? E ela é feita em vários momentos? Como é que se divide? Porque eu vejo que vocês caminham, vocês fazem uma parada. Isso vocês que decidem? É pedido do casal? Como é que isso se define? Olha, dependendo do lugar, você pode fazer. Tem igreja que não deixa fazer. Por quê? Por regras do estatuto da igreja ou do padre, monsenhor, ou do bispo. Não, eu não quero, a nossa igreja tem que ser assim e tal. E você acaba respeitando. Inclusive, quando as noivas me procuram, noivos, né, vamos dizer assim, eu já faço também uma entrevista, ó. Qual que é o seu tema? Qual que é a sua trilha sonora? Que músicas vocês querem? Vocês frequentam a igreja? Conhecem as regras da igreja? A igreja tem cerimonial? Não tem? Vai ser seu cerimonial que você está contratando ou vai ser o da igreja? Em alguns pontos acontece os dois cerimoniais juntos. O cerimonial contratado fica na porta da igreja, o cerimonial da igreja que faz toda a parte que eles já são treinados de acordo. E é interessante isso. Se você chega numa igreja e tem um cerimonial treinado do jeito que o padre pede ou o bispo, você não tem problema. Entendeu? Porque quando não é o treino, eles sabem o que vai acontecer do jeito pode, que o padre... não pode. Então, geralmente, esses casamentos são muito bons, porque começa no horário, você conhece o roteiro, é tudo certinho, o padre fica feliz, a noiva fica feliz, todo mundo fica feliz. E o cerimonial contratado depois pega e segue para o local da festa e tal. Geralmente, os bons profissionais cerimonialistas, quando você está fora da igreja, né? A gente se encontra bastante salões. Seria o meu caso. Salões, chácaras, né? Fazendas e tal. Quando o grupo que é profissional, também flui muito legal. Agora, nos bastidores, gente, eles estavam lubrificando aqui os instrumentos. A gente está no ar-condicionado aqui bem potente. O que é que interfere no instrumento? Essa é uma das questões? A mudança de temperatura. Como ele é metal, ele está gelado agora. E aqui o bocal também fica gelado. E quando está muito quente? Aí ele delata. A mesma coisa. Aí é o que acontece. Às vezes você está num ambiente fora do salão, né? Tá calor. Aí ele tá ali e tal. Você entra no ambiente. Se demorar muito para tocar, ele esfria.
Às vezes mexe na afinação, a boca, na hora que você põe no bocal, está gelado. Gelado. Então, aí você sopra o ar quente para ele poder manter essa temperatura. Legal. E como é que vocês divulgam o trabalho de vocês hoje em dia? Como é que as pessoas ficam sabendo? É claro que já tem uma história, uma reputação maravilhosa. É esse boca a boca que faz efeito ou vocês divulgam de alguma forma? Olha, hoje tem as redes sociais, né? Geralmente, um noivo passa para o outro. No caso, cerimonialista, às vezes também. A gente não tem, como é que fala? Não participamos desse... Acordos, essas questões. Não, cada um no seu lugar. Se você me indica, beleza, eu indico você também. Logicamente que às vezes é importante você saber a procedência, né? Você não vai queimar o filme seu ou de outra pessoa, no caso. Claro. Então é mais ou menos assim. Rede social, perdão, mas geralmente é o boca a boca. Um noivo passa para o outro, ou dependendo do lugar que você está na igreja, o pessoal gostou daquele serviço, aí pergunta, né? O cerimonialista, vocês um grupo, e a música. Então a gente vai sempre fazendo dessa forma. Muito bom. Antes de eu colocar o nosso primeiro quadro aqui na mesa, quero ouvir mais alguma coisa. O que vocês sugerem que a gente possa apresentar para quem nos acompanha? A marcha, um pedacinho. Ah, marcha sensacional. Só a parte A? Só. Maravilhoso. Eu sempre tive curiosidade nesse sincronismo que vocês têm. É algo impressionante. Como é que chega nesse ponto? Vamos dizer assim que o instrumento ele demanda uma técnica para você executá-lo, entendeu? Então, eu e ele, a gente já tem um sincronismo de mais ou menos uns 15 anos fazendo a mesma coisa. Então, tem uma técnica, igual um cantor, entendeu? Um canta diferente do outro. Então, eu e ele, a gente tenta permanecer a mesma dicção para soar um som só, entendeu? E vocês se comunicam no olhar? Porque, por exemplo, tem a caminhada, tem o ponto de parar, tem o momento em que o instrumento é posicionado. Vocês se comunicam no olhar? Como é que é isso? Olha, de tanta gente, que, como ele falou, 15 anos junto, eu tenho outros companheiros que tocam comigo, né? O mais antigo que toca comigo é o Cláudio, lá da cidade de Pinhal, né? O meu amigo Cláudio, que é da banda Cardeal Leme, eu vou chegar lá já já. A gente chega, ou eu ou ele, chega na igreja, vai andar na igreja, vai fazer as 3 clarinadas, quando pode. Então você já chega, você já olha, tem igreja que tem uma divisão, né? Principalmente as igrejas católicas, às vezes faz o formato de uma cruz, tem uma divisão. Então aquela ali é o ponto de divisão, não tem como errar. Aí às vezes ele, ou eu ou ele, tem 5 vasos, a gente para no terceiro, a gente para ali. Se comunica rapidinho, e às vezes no olhar. Tá? E agora, quando está um do lado do outro, andou, parou, a gente é automático, a gente ergue junto e respira e a nota sai. No caso do tempo, do beat, da música, marcha em qualquer lugar do mundo, a não ser os exceções aí, que eu não vou nem citar aqui, qualquer lugar no mundo, uma marcha, ela é em 120 pulsação, ou 2 tempos por segundo. Então, marcha nupcial. Tem aqueles conjuntos, alguns músicos, dá para fazer mais lento? A gente até faz, mas é uma marcha, senão ela perde a graça. Exato. É uma marcha. E um casamento tem que ser alegre. Você não pode puxar para trás. Entendeu? Derrubar a energia da cerimônia, né? Então vamos ao nosso primeiro quadro, é o quadro Me Conte Uma História. Eu começo uma frase e vocês continuam a primeira. Eu quero saber de um sufoco que vocês possam ter enfrentado aí nessa caminhada de vocês. Eu nunca me esqueço do dia em que... Um casamento em Cosmópolis, em que nós tínhamos 2 casamentos antes, e a pessoa passou
que o casamento seria num horário. E a gente estava voltando do segundo casamento. Ele até já estava lá. Era eu que tinha outro casamento em Campinas. E toca o telefone na estrada. Faltava acho que uns 10 quilômetros para chegar. E a pessoa falou, viu, cadê você? Eu falei, estou na estrada. Aí falou, o casamento é às 19. Faltava 5 minutos. Aí eu com o papel, com o e-mail. A comprovação, a evidência. Geralmente é bom, agora tem as mensagens do WhatsApp. Olha, o papel está aqui, está marcado às 19h30. Nossa, Júnior, mas ainda assim, atenção, né? Eu cheguei exatamente às 19h01 na igreja, mas aí a adrenalina vai a milhão. Aquele momento que a alma sai e volta diversas vezes. E o Luiz Henrique já estava lá. E o clima, como é que estava? A gente já fica meio que, tipo, o casamento sempre dá uma atrasada. Mas justo nesses momentos nunca atrasa. Poxa. Não, e esse era um casamento de uma pessoa muito importante, de uma empresa muito importante da cidade. A matriz de Cosmópolis, que é bonita, estava lotada. Todo mundo aguardando. Maravilhoso. Próxima, agora eu quero algo engraçado. Sempre dou risada quando me lembro. Pra dessa? A noiva vomitou no padre. Ai, não acredito! Foi Jura? Como é que aqui em Limeira é isso? Subi na Laranjeiras, Nossa Senhora Aparecida. Sei. A noiva vomitou. Se aguentou e vomitou. Lembrou? A gente ficou escondido, era surpresa para ela. A gente saiu para tocar, não sei se ela ficou assustada, o que aconteceu. Aí teve que atrasou o casamento, o padre foi se limpar e tal, trocou de roupa e voltou. Não acredito, ela deve ter ficado super constrangida. Sim. Gente, essa eu nunca tinha ouvido, essa é a primeira vez que aparece aqui. Agora, eu me emociono demais quando me lembro do mesmo casamento de Cosmópolis. Você chega, quando é um povo culto, as pessoas falam assim, tá vendo? O cara chegou atrasado, porque não sei o quê, porque ficou muito nítido. Tinha um espaço dos músicos. E aí, conforme a gente chegou, a gente preencheu aquele espaço. Tá vendo os caras? E a entrada da noiva não foi... Não, a entrada da noiva foi com a marcha e trocou de música. A entrada do noivo, ele curtia rock, certo? Por questão de direito autoral, eu não vou falar a música. Ok. Mas um senhorzinho falou, tá vendo? O cara chegou atrasado, que não sei o quê, papapá. E o grupo musical falou assim, Junião, tem uma música aqui, a gente vai usar um VS e tal, e tem um solo de guitarra. Você faz um trompete? E aí? E aí, meu camarada? Você mandou bala. A hora que terminou o solo, a igreja inteira tava olhando para mim, aí a mulher dele falou assim, deu para ouvir, que a igreja estava muito cheia, muito, ela estava aqui do meu lado, você lembra disso? Valeu a pena esperar o músico, né? Você fez, valeu a pena. Você sai com a alma lavada e tal, e foi... E valeu a pena aquele estresse. Agora, dá para ouvir o que seria um solo de guitarra, para a gente ter uma ideia? Como é que seria isso? No dia tinha microfone, tinha sample, eu tinha estudado a música. Tudo isso interfere. Eu sabia que música que era e tal, só que aí ele falou, você faz? Aí eu não fiz exatamente o solo da guitarra. Ok. Eu criei um solo em cima do solo da guitarra. Perfeito. Entendeu? Mas como era guitarra nervosa, de rockão mesmo, aí você vai nas notas agudas, você esguela o trompete e você faz alguns efeitos com a boca e tal. Que legal. Que legal. É só um trechinho, né? Muito bom. Muito Então bom. você tem que usar a criatividade. Agora, tem algo que vocês não aguentam mais tocar? Nossa, num evento me pediram aquilo. Olha, para ser franco para você, eu toco porque eu sou profissional e você já viu, inclusive no último casamento que a gente fez, né, que a gente se encontrou. Mas não, para mim, como profissional, que você estuda a história da música, o contexto da música, a Odisseia no Espaço não tem nada a ver com uma cerimônia de casamento. Exato. Eu não sei se no filme lá tem algum amor e tal, mas Odisseia no Espaço, sabe? Mas ela é chamativa. Pá, pipi, mas eu não gosto. Eu não gosto. Colocou, eu já falo para ele, vamos preparar.
Vai Outra vir. coisa também, né? Aí é o que diferencia os garotos dos homens, né? Algumas pessoas vão entender o que eu estou falando. Nós tocamos no tom original. Tem alguns músicos que pedem para baixar um tom. Tem essa questão que você fala que é a questão do direito autoral, né? Do respeito ao compositor, né? Sim. Enfim, as notas. É que é assim também, João. Você já nos viu em vários eventos. Dos mais Por diferentes exemplo, tipos. O nosso técnico que está aqui hoje, o Cleitão, é um bom tecladista. Já fiz casamento com ele. Certo, Cleitão? Já fizemos. Nós, do Vilas Boas Eventos, né, a empresa, a gente presta serviço para outros. Perfeito. Né? Então, às vezes, acontece o cara contratar você para você tocar com um grupo em Campinas. Você não vai daqui lá para ensaiar. Chega lá na hora e tem que executar. Qual é o repertório? É isso, esse é o tom, não. Aí vem lá, Odisseia. Perguntam para mim, Odisseia, que tom que você faz? Original. Original, o cara vai ouvir original. Se for um músico bom, um músico que estudou, ele não precisa nem ouvir, ele já sabe o que é original. É automático. É uma música muito conhecida. Muita gente toca, entendeu? E você, Luiz Henrique, também? É Odisseia? Tem alguma outra? Fala que ela é meio delicada porque, vamos dizer, no casamento, a única coisa que não tem como editar é a nossa parte. Verdade. É a parte das clarinadas, a parte da marcha. Então, tipo, já aconteceu de um casamento ou outro acontecer uma fatalidade de acontecer um erro. Só que a gente estuda para isso. A gente fala assim, quando pede esse tipo de clarinada, a gente fala, opa, essa tem uma atenção maior para ela. E eu e ele, a gente tem uma característica que a gente gosta de tocar original e fazer conforme o script. Então, tipo, a gente se prepara para fazer o que a gente vai fazer no casamento, entendeu? Tem gente que vai despreparado. E a gente pensa assim, poxa, se estiver gravando ou se não estiver gravando, é um momento só. Entendeu? Então é um momento que não tem como eu errar. Entendeu? Então, a gente faz, porque faz parte do nosso trabalho, mas não é uma coisa que, tipo assim, cativante pro casamento, entendeu? Ela é chamativa, mas não é o que engloba o casamento. Parece que não combina de fato com aquela ocasião, né? Agora, o que vocês adoram tocar? Viu ali no repertório, você fala, que oportunidade bacana. Rapaz, se deixar para mim... Meu alarme, eu desliguei. Desculpa. Sem problema. Se deixar para mim, eu puxo tudo para música alegre. Tudo lá para cima, energia lá pro alto. Música mais... Para não ficar muito triste. O pessoal escolhe umas músicas que não tem nada a ver, entendeu? Não tem contexto com o histórico de casamento. Às vezes não conhece também, né? Eu cito sempre, quando os noivos vão em casa, eles pedem música do Caçador de Android, tô casando com você, mas eu amo outra pessoa. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Toca a música do Titanic. Pô, o Titanic afundou, meu camarada. Né? Não dá, sei lá. Faça uma pesquisa Já mais... passou da época do Titanic, né? Agora, o que vocês diriam para alguém que pensa em começar na carreira de músico? Tem alguma dica de ouro, assim, um conselho que vocês dariam? Hoje é muito fácil. Se tornar um músico? Hoje é muito fácil. Por quê, Júlio? A internet propicia muita coisa, entendeu? A pessoa só precisa saber o que ela quer. E fazer com seriedade, respeito, entendeu? Ético. Não se prostituir, porque na área musical é complicado, na área de eventos é complicado, entendeu? Você não é reconhecido? Por quê? O cara gasta com uma limusine, gasta com uma coisa supérflua e na hora da música ele quer desconto. Quer economizar. Por que ele tem que pôr preço no meu trabalho? Entendeu? Eu tenho um trompete de latão e esse trompete foi feito especialmente para mim. Mesmo? Encomendado, certo? O clarim você acha fácil. Isso aqui não, isso aqui eu pedi para fazer desse jeito. Inclusive, a gente olhando assim, a olho nu, eles parecem mesmo, né? Que eles são diferentes, as origens diferentes. Sim, o banho, esse aqui é diferente. Tem N trompetes por aí que você compra e tal. Esse aqui é brasileiro, a fábrica é brasileira. Eu
eu sou brasileiro, eu trabalho numa empresa que valoriza a mão de obra brasileira, que forma profissionais brasileiros. A música é uma profissão brasileira. O problema é que muitos músicos querem entrar no mercado e entra errado. A nossa profissão ela é regulamentada. Muita gente fala a ordem dos músicos não serve. Não, lá atrás teve problema, mudou. Só que o cara não quer saber se mudou ou não. Entendeu? Então, o preço... O valor de uma clarinada hoje, o cara que faz, que toca mesmo, é X. Aí o cara vai pela metade. É estudante. Não existe isso. Não existe isso. Vá de graça. Você quer ficar expert no negócio? Quer pegar experiência? Escolhe um grupo bom, escolhe um bom professor, entendeu? Hoje é fácil fazer pesquisa. É até fácil também criticar. A internet hoje... né? Dá voz para um monte de gente. Tá? Só que aí, vamos no mano a mano. Vamos tocar. E aí? Não entrega. Não. Às vezes as pessoas falam, você toca casamento, assim, tanto. Nossa, mas esse valor, eu tenho que faz por tanto. Beleza. Aí, faltando 15 dias para o casamento, viu, você está livre? Só que agora é tanto. Porque essas pessoas sucateiam o mercado, né? Você nivela por baixo. Exatamente. E não é assim. Se todo mundo pensar que tem um patamar, lógico, tem uma margem de desconto e tal. Tem gente também que, dependendo do tipo de pessoa que chega na casa dele, isso aqui eu vou cobrar mais. Não, a gente não faz isso. É o preço. Entendeu? E é mantido para todos. E para você, Luiz Henrique, o que você considera que sejam as maiores dificuldades para um músico hoje? Pensando assim no mundo que a gente está hoje, é persistir no sonho ou persistir no que ele quer, entendeu? Porque o músico hoje, por vários fatores, igual ele falou, questão de valores, vamos dizer, pessoas que não se valorizam, ela acaba se prejudicando as outras pessoas que querem buscar o profissionalismo, entendeu? Tanto é que eu não sou músico profissional, mas, tipo assim, você fica meio que, tipo assim, tem pessoas que vão de graça, aí às vezes a pessoa tem um nível assim, você fala, poxa, poderia estar tocando, ganhando a vida com isso, mas às vezes não consegue porque o mercado de trabalho ainda ele não tem uma regra ou não tem, tipo assim, como que eu posso dizer? Uma padronização mesmo em relação ao comportamento, né? E, enfim... É igual que eu falei. Valores. Tem infinidade de casamento que a gente não participou porque a gente mantém. Falou, não, por esse valor eu não vou. Mas se você tocar só para amor, não vai entrar. Não, meu valor é... Isso eu acho que é o de pior. É tão rapidinho, né? Para mim é assim, é só falar umas coisinhas. Eu uso sempre a metáfora do chaveiro. Como que é? Você tranca o seu carro com a chave dentro. Como é que você vai tirar a chave? Ou você entorta a porta, ou você quebra o vidro, ou você chama o chaveiro. Exato. Você chama o chaveiro, aí quanto que é para abrir a porta? R$200. Aí ele abre a porta com 2 minutos. R$200 por 2 minutos? Aí ele fecha a porta e fala, vai estudar para você ser chaveiro e abre a porta do seu carro. Fica aí 1000 horas tentando abrir a porta do seu carro. Simples. Exatamente. Entendeu? Entendendo completamente o que vocês estão querendo dizer. Agora, o que você diria, Luiz Henrique, também para alguém que pensa em iniciar a carreira? O que você diria? Você que começou um pouco depois. Você pega o espetão, mas... Essa questão de estudar é legal, ter alguém como referência? Sim, sempre tem que ter um professor que domine seu instrumento, vamos dizer. Meu pai domina 99%, ele é predominante trompete. Lógico que ele estuda outros instrumentos, mas o que ele mais vai ter engajamento para ensinar é o trompete. Igual eu. A gente fala assim, um músico que começar a seguir erroneamente uma doutrina de estudo, pode ser que prejudique ele lá na frente. Então, tem que buscar uma escola ou tem que buscar uma instrução e seguir um foco, porque a música ela tem vários estilos, né? A gente fala, né? Como a gente gosta de tocar popular, tem música erudita, que é aquela música mais para teatro, que é
Então tem vários estilos que você pode seguir, entendeu? E música tem vários pontos aqui no estado de São Paulo que são coisas diferentes. Arthur Nogueira tem um projeto diferente, que é um projeto de banda de coreto, mas que engloba também outras coisas como música de concerto. Então é uma infinidade de trabalho que dá para fazer com música. A maior dificuldade não é aprender. Qual que é? As igrejas fazem muito bem isso de ensinar música. Isso é muito legal. Vira e mexe aparece aqui para cantores, para músicos. Isso. O problema é a pessoa fazer a manutenção. Eu falei aqui que eu não gosto de tocar Odisseia, mas quando pedem, eu toco. Pelo seu lado profissional, com certeza. Eu já toquei em N situações, eu não vou falar aqui por questão de ética profissional, porque eu subi no palco com eles. Não é o estilo que eu gosto, mas eu fiz profissionalmente e com excelência. Então você tem que ter respeito por você, por quem te contratou e por quem está te ouvindo. Exatamente. É assim. E a música, né? Sim. Ô Júnior, quem é que te inspira no ramo da música? Minha maior inspiração é um dos músicos mais renomados do mundo, Louis Armstrong, um dos melhores trompetistas. E o som me cativou demais. Então eu me inspirava nele. Hoje tem outros, né? A biografia de trompetistas aí, tem muitos trompetistas muito bons. No Brasil, Fernando Lopes, né? Por ter conhecido. O Clóvis Beltrame, de Campinas. Fernando de Senha. E Daniel da Orquestra de Belo Horizonte, Daniel Leal. É uma sonoridade fantástica. E o professor que eu tive, que foi o Cláudio Sampaio, mais conhecido como Cambé. Esse foi o cara o último professor que eu tive agora recentemente, 2015, 2016. Então foi muito legal a experiência com ele. Aprendi muita coisa. Ô Júnior, me impressiona muito a forma como você tem fresco o nome de todo mundo por quem você é grato, né? Sim. Que bacana essa reverência que você tem às pessoas que marcam a sua história. Sim. Isso eu estou falando das pessoas que me marcaram na música, né? Aí você tem outras pessoas que marcaram por outros motivos. Sim. Como aqui o foco é a parte musical, então eu vou deixar esses nomes hoje. Perfeito. Uma outra oportunidade, se for para outro tipo de assunto, a gente... Virão outros vários. Isso. E você, Luiz Henrique, quem é que te inspira? Além de alguns nomes que ele já diz, até ele não citou um aqui que a gente acompanha muito, que chama Allen Visucci. É um dos... Eu posso dizer que, tipo assim... Eu busco tentar ser 1% do que ele é. A técnica que ele tem e a facilidade que ele tem de soar o trompete. Impressionante. Ele é de onde? Eu não... Americano. Americano, perto aqui. Allen Visucci. Louis Armstrong é Nova Orleans, né? Uhum. É uma história engraçada, bem legal a história dele, mas é outro contexto. Agora, você citou em alguns momentos uma banda, que agora eu não me lembro o nome, que você... Cardeal Leme. Por que ela é importante na sua história? Pelo fato de eu gostar de trabalhar com banda de marcha, banda marcial, que era uma banda marcial, se transformou anos depois em uma banda sinfônica. E hoje eu estou tendo o privilégio de ser professor dela. Fantástico. Para a gente resgatar a história dela. Cardeal Leme, eu não sei a história dele toda, mas há pouco eu vi uma matéria. Eu quero me aprofundar, que agora eu estou mais em contato. Cardeal Leme foi o cardeal que assinou um dos projetos da construção do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E a cidade de Pinhal foi um celeiro de grandes músicos. Para começo de conversa, a banda marcial Cardeal Leme foi campeã estadual, campeã nacional e campeã internacional de um concurso de bandas do Rotary Club. Gente, que fantástico isso! Um feito! E depois disso ela se transformou numa banda sinfônica e a Jazz Sinfônica do Estado hoje e alguns músicos da Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte saíram da banda Cardeal Leme. Começaram a sua carreira pela banda Cardeal Leme, ou seja... Uma banda de cidade, nós temos aqui na cidade a banda Henrique Marques, que é a mais antiga, a banda Arthur Jambelli, que é quase da mesma idade, a banda da Boa Vista, que
todo mundo comenta, que eu nunca vi, mas então a cidade é musicalmente, né? Tem a Orquestra Sinfônica, que é mais nova. Aí tem a Banda do Senai, que tem 48 anos. E aí tem a Fanfarra da Pai, a Banda do Patrulheiro. Quando eu cheguei aqui, tinha muito mais fanfarra nas escolas. Então, Limeira é uma cidade também, berço de celeiro de músicos, né? Às vezes ela parou um pouco no tempo. Então, mas a gente continua fazendo. Mas a Banda Cardeal Leme foi a banda que eu vi quando eu tinha 7 para 8 anos. E eu nunca vou esquecer aquela imagem. Nunca. E hoje eu estou tendo o privilégio de poder dar aula. Toda quarta-feira eu vou para lá. Ela tá sediada hoje dentro da Unipinhal, que foi uma das universidades ou faculdades aqui da região que formou muitos advogados e tal. Tem vários outros cursos lá, mas um dos focos era esse. E a cidade de Pinhal também tem uma parte musical interessante da Era do Café, né? Que é um colégio agrícola muito forte no segmento Espírito Santo do Pinhal. Agora, para o leigo celebrante que apresenta esse podcast, qual é a diferença entre uma banda sinfônica e uma marcial? Banda marcial, no Brasil, só usa instrumento de bocal. Trompete, trombone, bombardino, tuba e trompa. Tudo que for bocal de metal em que o lábio faz a vibração. Então, no Brasil, banda marcial só vai instrumento de bocal e instrumentos de percussão. O que significa marcial? Palavra marcial italiana, marcha, márcia, movimento. Ah, quando ela caminha. Isso. Tá? Banda musical de apresentação, que é a Jambelli, aqui em Limeira, é a única que faz. Aí entram os outros instrumentos, saxofone, flauta, clarineta, né? que abrange, a gente chama de parte de palhetas, que é o som mais doce. Palhetas, por causa de saxofone e clarineta, usa palheta de bambu ou de cana, como eles preferirem. O som da flauta também é doce, né? Apesar de ser um bocal de metal, ele é mais doce. Agora, outros países abrangem muito mais. Aí são chamadas marching bands, banda de marcha, né? Estados Unidos e tal, mas eu gosto de citar do Japão. Do Japão, eu sigo uma banda chamada Kyoto Tachibana. E eu sigo uma outra que é um nível acima, que é os musicistas que terminam o ciclo de escola da Kyoto Tachibana e querem ser músicos vão para uma outra universidade chamada Seika, que aí é só feminino. Essas bandas é um espetáculo. São bandas de concerto, mais marchando. Aí eles usam oboé, fagote, contrafagote, sax barítono, sax baixo, englobam o instrumental das bandas sinfônicas no Brasil. Então, voltando para o Brasil, fanfarra, bumbo surdo, caixa, chamado hoje de banda de tambor. Fanfarra simples, bumbo surdo, caixa e corneta sem as chaves, né, sem usar os pistos. Aí vem fanfarra com um pisto, que aí só tem uma chave, e aí mexe um gatilho. Depois vem a banda marcial, com as 3 chaves, os trombones de vara e os instrumentos normais. Banda musical, que entra a flauta, clarinete, saxofone. Banda de concerto, que é, no caso, a banda Henrique Marques. E banda sinfônica, que é, no Brasil, uns 20 anos atrás, quase ninguém sabia o que era banda sinfônica. A banda sinfônica, por incrível que pareça, a maioria dos filmes que a gente assiste, às vezes não é uma orquestra. Uma banda sinfônica. A sonoridade é fenomenal. Aí entra flautim, flauta transversal, oboé, fagote, piano. A banda sinfônica entra cello e contrabaixo. E ela abrange uma gama gigantesca de instrumentos de efeito, marimba, xilofone, bateria, tímpano, e a parte da banda sinfônica vai para a orquestra sinfônica. Agora, uma aula, né, gente? Vocês estão prestando atenção aí, né? Não é à toa que é o professor aqui da Escola Senai de Limeira e as contribuições que ele tem aí, que ele vem nos contando. Você falou dos japoneses. Tem alguns países que se destacam quando a gente fala em, seja banda marcial ou sinfônica, além dos japoneses? O segmento mais antigo é escocês, depois inglês, depois francês, aí os Estados Unidos, sem comentário, e o Japão. Mas a Noruega tem as bandas tradicionais de quartéis, que são, assim, tops também. Mas o Japão... Eu vou fazer um preâmbulo. Um gráfico. O Japão é um país pequeno, relacionado a vários outros países.
Em 2019, ele encerrou o ano com 17.200 bandas. Número expressivo. Para a gente ter uma proporção. Estados Unidos encerrou o ano de 2019, que antes da pandemia, com 33 mil bandas. É muita coisa. O Brasil foi catalogado até 2017, mais ou menos, o país todo, 7 mil. Mas aí é bem abrangente, porque tem muitas bandas que não são registradas, tem muitas escolas que têm bandas e fanfarras, então pode ter caído, como pode ter aumentado. Muitas bandas pararam, muitas fanfarras pararam, outras estão reativando, então, entendeu? Pelo advento da pandemia. Isso. Agora, você colocou aqui na sua fala, e de fato é uma pena, que antigamente nós víamos as escolas, né, com várias, eu não sei, se classifica como banda ou como uma fanfarra? Eram fanfarras. Eram fanfarras. E também tem aquele lance, né? Quando você tem apoio da direção da escola, você faz trabalhos, acontecer. Você faz rifas, você vende pizza. A direção que apoia, né? Que diga por sinal, eu vou fazer um adendo aqui, agradecendo sempre a direção do Senai e as outras instituições da cidade, a PAI, Patrulheiro, que mantém aula de música. Não só para banda. Entendeu? A música, ao meu ver, como um bom cristão, ela vem primeiro que a formação. É a arte mais antiga do universo. É a arte que mais equilibra, né? Abre muito a mente. Transforma. Coordenação motora. E é comprovado isso nas grandes universidades, que a música, quem estuda a música, seja qual for a idade, logicamente que quanto mais cedo melhor, tem um desenvolvimento em qualquer outra área de até 75% a mais. Olha que expressivo. Só por estudar música. Não precisa tocar um instrumento, não precisa cantar num coral. Mas o fato dele estudar música e saber a dificuldade que é para pegar um instrumento aqui com ar-condicionado ou calor e fazer uma clarinada, fazer uma marcha, tocar um caicai balão, colocar um parabéns para você ou ó de alegria, não é fácil. É bem complexo a máquina. É por isso que às vezes as pessoas falam, é fácil. Então, aprende a tocar e toca no seu casamento. Exatamente. Entendeu? Se vira você. Engraçado você estar dizendo isso. Para quem não sabe, eu também tenho uma agência de comunicação. E eu atendo uma escola canadense aqui em Limeira. Chego lá dia desses, crianças de 4 anos aprendendo sobre sinos. Diversos sinos. Aí pude conversar com a professora de música um pouquinho e ela me falava de tudo que a música incentiva no desenvolvimento da criança desde a mais tenra idade. Está completamente de acordo com o que você está contando aqui para gente. A música é isso. Timbres, sons, médio, grave, agudo, entendeu? Intensidade, percussivo, não percussivo, de sopro, né? De canal de vento. É uma infinidade de coisas que você pode usar. E a terapia musical é interessante, entendeu? Muitos lugares usam. Olha, pela primeira vez esse quadro que eu vou colocar aqui agora na mesa vai fazer muito sentido. É o quadro chamado Boca no Trombone. Não é à toa que ele vai ser feito aqui com vocês. Eu faço uma frase e vocês continuam. O que me irrita demais num evento ou num atendimento? Antiprofissional. Seja de quem for. Seja de quem for. A pessoa arrogante, a pessoa que não respeita, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque você não sabe com quem você está falando, porque eu sou cerimonialista, tem que ser desse jeito, porque eu sou o porteiro, tem que ser isso. É complicado. Tira a paciência. Quando se é combinado, tudo bem. Quando se trabalha com uma fanfarra, com uma banda, né, as pessoas até confundem algumas coisas, né? Por exemplo, escuta lá, ordinário, marche. Chamou de ordinário, não, é porque eles estão em ordem. A pessoa não tem cultura para entender uma palavra em português, então não serve para nada. Boa. Para você. Atraso. Atraso. Bem colocado. Às vezes não é nem a noiva. Às vezes é uma madrinha, não sei o que, tem que esperar. E às vezes sai do cronograma e... É algo que eu vou te confessar que é o que me irrita também. É dose, né, gente? Isso é muito desrespeito. Falando em respeito, em ética, né? O que te deixa feliz demais num evento? O contrário. Trabalho bem feito. Para você, Júnior. Satisfação de você ter se preparado para tocar, feita a manutenção certinha e você
ver o noivo, a noiva chorando, as pessoas chorando de alegria porque deu certo, que ela contratou os profissionais certos, isso aí não tem valor. O coração toca mais alto, né? Uma vez fui pego de surpresa quando... Quando um tecladista errou o acorde da marcha nupcial. Puxa, como é que resolve uma situação como essa? Não tem como. Tem que seguir, né? Não tem como. Ou ele arruma ou vai torto. Ele conseguiu arrumar, não? Não. Poxa. Não. Luiz Henrique, uma vez fui pego de surpresa quando? Um tempo atrás aí, falaram pra gente que o casamento ia começar às 8h30. Eu e ele, tranquilo. Falei, não, 8h30. 8 horas a gente chega meia hora. É o suficiente. Ia começar às 8 horas o casamento. Tava só esperando a gente. A sorte que a gente chegou às 8. Vocês chegaram lá na meia hora antes, que era o horário da cerimônia. Mudaram a data da cerimônia 10 dias antes do casamento. E o casamento tinha sido fechado com a gente 6 meses antes. Então, você põe na agenda. Né? Eu costumo ter na agenda do celular e papel, que às vezes, né, você fica meio... Eu faço mesmo. Refém do eletrônico. Gente, que situação. Esse é meu pânico às vezes. Você sabe que às vezes eu me pego indo para uma cerimônia, eu tenho uma ata, né, que eu faço a cerimônia com efeito civil. Eu abro assim no carro, deixa eu dar uma olhada se eu estou indo no lugar certo, na hora certa. Porque é isso, nossa responsabilidade, né? Uma dica das boas. O que vocês aconselhariam que eu ou quem nos acompanha possa, de repente, assistir, ler, pesquisar sobre música? Assistir, eu indicaria Willie Beard, saxofonista Charlie Parker, uma história interessante. É um filme ou um documentário? Um filme. Um filme. E, ultimamente, o filme mais comentado de música, que muita gente comenta comigo, Whiplash. Bacana. E para você, Luiz Henrique, tem uma dica de ouro? De filme tem um Drumline, que já é antigo, né? Que fala um pouco da história das marching bands lá fora, como que é feito, que a gente fala que aqui no Brasil não tem muito aquele apego musical entre as pessoas. E lá fora as pessoas brigam ou, tem que passar por provas para entrar conseguir uma bolsa na universidade, né? Conseguir estudar junto com a música. Agora, vocês têm um segredo no dia a dia de vocês? Uma superstição, um instrumento da sorte, uma rotina, uma oração, algum procedimento? Eu faço oração e tem uma música que eu gosto de tocar quase todos os dias. A gente pode encerrar com ela? Não fala. A gente vai poder encerrar o programa com ela? Posso. Luiz Henrique. Particularmente falando, não. Mas eu sempre me preparo antes de qualquer música que eu vou me tocar. A gente tem, um aquecimento que a gente faz para falar assim, não, agora eu estou preparado, não vou falhar. Interessante, eu também tenho, mas o meu é vocal, né? É a mesma coisa, não? Aquecimento dessa natureza? Isso. A mesma coisa. Isso. E a gente fala assim, não foi citado aqui, mas para você tocar, você tem que ter um pouco também de dicção vocal, né? Porque senão a nota não sai afinada no instrumento. Olha, a gente não faz nem ideia disso. O instrumento, na verdade, é uma caixa de som, com alguns recursos. Uma extensão, né? Isso. Do nosso conjunto muscular, né? Isso. A teoria musical diz que quem canta afinado, toca afinado. É mesmo? O instrumento mais antigo do mundo é a voz humana. Bom, não vai ser o meu caso, que eu não canto, muito menos afinado. Gente, estamos no final do nosso programa. Quero agradecer demais o quanto eu insisti para vocês estarem aqui, né? Que tinha certeza que ia ser um programa como esse, de marcar a história de vocês. Luiz Henrique, muito obrigado pela presença e por ter compartilhado seu profissionalismo aqui. Obrigadão. É um prazer. Ô Júnior, quero te dizer o seguinte, não é à toa que te escolheram como a pessoa ali que vai falar sobre ética numa banda, assim. Você é um orgulho, você é uma admiração, assim, eu tenho uma admiração imensa por você. Não só pelo profissional que você é, pelo músico que você é, mas pelo homem que você é. Muito obrigado por ser meu amigo, pelas trocas que a gente tem sempre que a gente se encontra e esse profissional que contribui tanto para todos que estão à nossa volta. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre. Muito bom. Então vou te pedir para encerrar, quero saber qual é a música aí do seu coração. Até o nosso próximo encontro. É uma música que exalta muito.